eu queria falar uma coisa que eu acho super legal, antes de vir para a equação mais bela. Eu vou deixar a Lu. Filosofia. Teve um momento na história em que houve uma briga bastante séria entre dois grandes matemáticos, o Newton e o Leibniz. Certo? Essa história ela é famosa porque os dois chegaram simultaneamente ao cálculo diferencial integral, que é a base de todas as ciências, vamos dizer, já usado para tudo. Principalmente física, é a base da física. O Newton escreveu esse livro aqui, não sei se dá para ver aí, que é acho que é um dos livros mais importantes da humanidade. Que é o Principia Matemática. E ele diz o seguinte, até no prefácio do livro, né? Está anotado aqui. Olha só que legal. Ofereço este trabalho como os princípios matemáticos da filosofia, pois toda a essência da filosofia parece consistir nisso, a partir dos fenômenos do movimento, investigar as forças da natureza e então, dessas forças, demonstrar outros fenômenos. O que isso significa? Significa que ele teve que criar uma ferramenta para investigar a ciência. E ele acabou com isso explicando a gravitação universal, a lei das órbitas, né, no final das contas, que o Kepler acabou usando depois. O que a gente usa para lançar satélite está aqui nesse livro, escrito lá no 1700 e alguma coisa, eu sempre esqueço a data precisa, mas está aqui no 1686. Está aqui. Tudo que a gente sabe, claro, Einstein veio depois, mudou um pouco essa história, mas ele criou o cálculo diferencial aqui para poder explicar. E o Leibniz, ele não era físico, ele não precisava desta ferramenta. Então o Newton, Leibniz era matemático e ainda era advogado também. E era advogado. Então o Newton, ele criou o cálculo diferencial. Olha a palavra, né, a partir de observações geométricas, tanto que o cálculo diferencial nada mais é do que somas geométricas. E o Leibniz descobriu o cálculo diferencial como uma ferramenta. Então ele criou notação, ele bolou um jeito de escrever, mas ele abstraiu. A matemática de Leibniz, ela é totalmente abstrata, né? Então, quem olhava do ponto de vista da quadratura do círculo e tal, estava olhando geometricamente o problema, Newton. Entendeu? Que eram os gregos já se batia com isso. Tanto que se você abrir o livro e começar a folhear esse livro, você vai ver ali um monte de figurinhas matemáticas. Tanto que o cálculo diferencial integral que ele colocava, ele tem realmente lá um quadrante de círculo. E ele tem um monte de pedacinhos aqui que ele está somando. Você soma infinitas tangentes. Soma essas áreas e suas tangentes, exatamente. Você soma infinitas tangentes e você forma um círculo. Newton fez isso. Uma circunferência. E Newton usava como símbolo de derivado o pontinho em cima. Certo? E o Leibniz, ele usa o D. dy, dx, dx, por exemplo. dx, dy, dx, dt. Tanto faz, né? No caso aqui para representar do y. E a integral? A integral foi o Leibniz que tirou. E sabe da onde veio o símbolo da integral? Não. Eu até mandei hoje no grupo, né, que o Leibniz dizia assim, né? A música é um prazer humano de contar sem ele saber que está contando. Então tinha a ver com a notação do... Não, é a cavidade aquela cavidade do violino. Eu ia falar voluta, mas voluta é aquela parte de cima do braço, né? Eu não sei o nome, mas aquele... tá. Porque o Leibniz era apaixonado pela música, né? E ele usava aquilo, ele olhou pro violino e falou, aqui mesmo. Aqui mesmo que eu vou colocar. E aí teve esse embate filosófico ao longo de eras, né? E na minha opinião, nem o Newton nem o Leibniz, os dois. Foi algo assim feito independentemente, né? Mas na mesma época, justamente na mesma época, coexistindo. E que chegaram na mesma coisa e que é uma ferramenta e olha só que legal, mais importante, eu acho, da ciência. Chama esse formato, é isso? Eu não lembro, mas deve ser abertura em F, né? O Newton, ele criou a ferramenta porque ele estava observando, ele estava descobrindo as leis da física, né? O Leibniz descobriu essa ferramenta
como surgindo da matemática que ele praticava. E como se fosse... Ele fazia por hobby, digamos assim. Só que como advogado ele brigou pelos direitos. Amador. É verdade isso? Ele brigava. Ele ia na academia. Ele era advogado. Ele ia na academia. Advogado que não briga? Ele ia na academia, na Royal Society of Science, lá na Inglaterra, e depositava reclamações ali para derrubar Newton. Só que ele esquecia que o Newton era o presidente da Royal Society.